Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Editora Rúbia. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um livro que eu li recentemente e eu gostei demais. Mais até do que eu estava esperando, que é Frankenstein, da Mary Shelley, que eu li esse livro agora aqui para a maratona de Halloween que está acontecendo, que a Melina Souza criou. Eu li esse livro, ele estava na minha TBR da maratona e no fim foi uma leitura surpreendente que eu amei, foi bem melhor do que eu estava esperando. Mas antes de começar um pouco mais sobre esse livro incrível, que é um clássico realmente merecidíssimo, já aproveita aqui para você poder se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda segunda e quarta tem vídeo novo aqui no Editora Rúbia. E também fica o convite para você poder me seguir nas minhas redes sociais. O Twitter, que é o It's Bubble, e o Instagram, que é a Editora Rúbia, em que assim a gente consegue ter um contato muito mais próximo. Em Frankenstein, nós vamos ser apresentados ao Victor Frankenstein, um rapaz que vem de uma família rica, de boas condições. E uma característica a respeito dele é que o Victor ele é muito inteligente, muito curioso, ele adora pesquisar sobre conhecimento, estudar sobre várias sedes de conhecimento, que ele realmente é muito estudioso, inteligente, ele gosta de sempre estar estudando, lendo cada vez mais. Inclusive, um contato que acabou influenciando bastante a vida do Victor no futuro foi o contato com Abdul Agripa, que foi um alemão estudioso que escreveu um livro que continha várias teorias das ciências naturais, muitas questões desse aspecto das ciências, o que apenas aguçou a curiosidade do Victor. E por volta de seus 17 anos, pouco tempo após a morte de sua mãe, o Victor acaba indo para a faculdade, porque o pai dele acha que ele tem que dar continuidade para esses estudos. Mas chegando na faculdade, o Victor acaba se deparando que tudo que ele tinha estudado anteriormente, incluindo as obras do Agripa, os professores falam que isso daí não adianta de nada, que isso daí não está atualizado e que ele vai ter que estudar muito mais a atualizar seu conhecimento, de forma que o Victor passa a enfiar sua cabeça nos livros e se dedicar aos estudos, principalmente em relação aos estudos que os seus professores da faculdade o orientam, porque ele é muito curioso, inteligente e ele quer saber cada vez mais. Se antes o Victor achava que ele sabia de tudo sobre a ciência por conta dos livros que ele tinha lido antes, agora ele está se debruçando, estudando cada vez mais e vivendo basicamente pelo estudo. E é a partir daí que o Victor descobre uma coisa muito importante. Ele descobre que existe a possibilidade de trazer vida a um ser, de dar vida para um objeto, um corpo inanimado. E a partir daí o Victor vai começar um projeto pessoal, que ele está montando um corpo para poder dar vida a ele, porém ele faz tudo isso em completo sigilo, que isso até o momento é um segredo, que ele quer guardar essa sua criação até o momento que der certo para contar para os outros. E no fim o Victor acaba conseguindo dar o sopro da vida para a sua criatura, ele dá a vida para a criatura, porém não é tudo do jeito que ele estava imaginando. A criatura é um monstro horrendo, assustador, e o Victor fica muito perturbado de ter colocado ao mundo uma criatura feito essa, e a partir daí ele vai começar a fugir de sua própria criatura, porque ele não consegue lidar com esse fardo de ter criado um ser desse jeito, um ser monstruoso e assustador, como ele mesmo acha. O Victor logo se afasta e faz de tudo para poder dissociar a imagem dele da criatura, que ele não consegue lidar com esse peso do que ele fez, ter criado uma criatura feita a tal que ele criou. E, inclusive, quando ele acaba descobrindo esse surgimento que ele fez, disso que ele acabou criando, ele acaba passando muito mal. Enquanto isso, a criatura sofre por ser renegada, tanto pela sociedade quanto pelo seu criador. Onde quer que a criatura vá, ele acaba sendo hostilizado, atacado violentamente por conta de sua aparência, porque é horrendo, as pessoas têm medo e ele acaba sofrendo com isso. E também tem uma angústia que a criatura, ele quer amar, ele quer ter alguém que seja como ele quer que alguém entenda a angústia dele, dessa vida a que ele foi obrigado e que ele está sentenciado. Então é uma angústia muito grande que ele sofre, tanto pela parte da sociedade quanto do seu criador, que além de fugir dele, não se importa e não tem interesse de fazer uma outra criatura para fazer companhia à sua criatura original. Dessa forma, tomada pela angústia, pela tristeza e por tudo que a criatura já sofreu, ela decide, se ela não pode ser feliz, seu criador também não será. Há tempos que eu vim alimentando essa minha vontade, esse meu desejo de ler Frankenstein, que é um livro que eu já vi muitas pessoas falando a respeito, sem contar que é um livro que acaba tendo várias referências na cultura pop, que todo mundo já ouviu falar de alguma forma da criatura, já viu assimilações, associações ao livro. Então poder ler essa obra e gostar bastante foi pra mim uma coisa incrível, que eu não imaginava que eu poderia gostar tanto dessa obra do jeito que eu gostei. Pra mim foi uma leitura 5 estrelas que eu acabei amando. O livro tem muitas referências da época em que a autora viveu, de estudiosos de livros, então tem muitas referências dessa época que a autora viveu, que a gente consegue até achar explicadinho direitinho no apêndice que tem aqui no livro.
Sem contar que é um livro uma leitura que me causou muitas reflexões. É praticamente impossível você ler esse livro e não pensar no Rousseau, o filósofo que dizia: o homem é bom, mas a sociedade corrompe. E querendo ou não, a gente pode ver isso na criatura, que a criatura nasceu boa, pura, sem nenhuma maldade no mundo. Apesar de ser uma criatura horrenda, monstruosa, que assustava as pessoas, a criatura era boa por natureza, sem nenhuma maldade no coração, mas por conta dela ser negada pela sociedade, pelo seu criador, de sofrer violências das mais variadas formas, essa angústia se tornou em ódio. E além disso, você consegue ver várias implicações da relação do Deus com o homem, do Deus criando o homem. E querendo ou não, é impossível não pensar no criador Victor Frankenstein criando a sua criatura, dando vida para a criatura. E agora falando mais especificamente sobre essa edição da Darkseid, gente, a Darkseid sempre faz umas edições muito bonitas, como vocês podem ver, tem material extra, tem ilustrações. Eu sou simplesmente apaixonada por essa edição, sério. É simplesmente maravilhoso, mas o que realmente me conquistou nessa edição foi a tradução do livro, que foi responsável pela Márcia Xavier de Brito, que foi uma tradução fluida, que você sente que a leitura vai fluindo, que não tem muitos termos difíceis, que você consegue entender tudo. E pra mim, eu acho que isso é mais importante quando você vai ler um clássico, que quando você vai ler um clássico, você tem que escolher qual é a melhor tradução pra você, qual a tradução que mais faz seu estilo, que você não vai sentir dificuldade. Porque às vezes o maior problema das pessoas com os clássicos é quando pega uma tradução que é mais antiga, que tem uns termos mais eruditos, mais complicados, que deixa a leitura mais maçante, enrolada, que você tem que toda hora ler e pesquisar no dicionário porque você não consegue entender aquilo exatamente, a essência da frase. Mas eu senti que a tradução da Márcia foi uma tradução muito boa de ler, que deixou a leitura fluida. Eu acho que isso pra mim foi o que realmente tornou a leitura tão boa pra mim, que é um livro que eu ia lendo direto, eu não queria parar de ler, era uma leitura que me deixou bastante intrigada para ver o que acontecia em seguida, sem contar que tudo isso que a Mary Shelley criou é bem intrigante, que te deixa preso nesse mundo, em tudo isso que ela inventou. É simplesmente um livro que me prendeu de jeito, eu fiquei loucamente louca por ele. Foi um livro que eu realmente não esperava querer gostar tanto desse livro como eu acabei gostando. Eu tinha minhas expectativas pelo que o pessoal falava, mas no fim tô morrendo de amores. E outra coisa muito interessante desse material da Darkseid é do material extra que o livro contém. Além de ter o livro em si do Frankenstein, que é a história que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, aqui no livro nós temos um material extra contando um pouco mais sobre a vida da autora, da Mary Shelley, o contexto em que ela escreveu esse livro, a época mais ou menos. O pessoal também conta que o livro, a primeira versão do livro foi escrita em 1818, só que a autora reescreveu, fez algumas edições, e a edição definitiva que todo mundo conhece é a edição que saiu em 1831. Inclusive, a edição desse livro daqui é a edição de 1831, apesar deles apresentarem uma introdução do livro de 18 e de 1831, a edição definitiva que atualmente circula por aí, a edição de 1831. E também eles contam da vida pessoal da autora, das perdas que ela já sofreu, que muita gente associa o fato dela ter perdido várias pessoas na vida dela. A mãe dela morreu, a irmã dela também morreu, não, a minha irmã dela também morreu, alguns filhos dela também morreram. Então o pessoal acredita que talvez essas mortes ligadas à família dela tenham essa relação com essa questão de trazer um corpo de volta à vida. E além disso, todo esse material da vida dela, da autora, o pessoal também reuniu 3 ou 4 contos que a Mary Shelley também escreveu. Os contos em si não prenderam tanta atenção igual o livro, que pra mim a história de Frankenstein foi de 1000 a 10 nesses contos dela, que sério, eu amei esse livro, eu amei essa história, mas é bem interessante você ver como o livro e os contos no geral têm um assunto em comum nessa questão de um corpo inanimado vir à vida, e inclusive isso reforça a teoria de que muitas pessoas acreditam que, por conta da autora ter passado por várias perdas, várias mortes que cercaram a vida dela, isso talvez tenha influenciado a ela escrever esses contos e também o conteúdo da história do Frankenstein. Então fica aqui a minha dica para vocês lerem esse livro, para vocês conhecerem um clássico, porque de fato esse livro se tornou um dos meus queridinhos. Eu não achei que eu ia gostar tanto dessa história, mas foi uma leitura que me prendeu de jeito. Eu gostei das referências que tem, das reflexões que eu fiz durante a leitura, e é uma história que eu acho que todo mundo deveria conhecer, dessa chance para poder conhecer. E pessoalmente eu gostei bastante dessa edição da Darkseid, tanto pela beleza em si, quanto pela questão do conteúdo que tem nessa edição, seja pelo material extra e também para a tradução, que a tradução é uma coisa muito importante para os livros, que ajuda a tornar tudo mais fluida a leitura, não dificultar as coisas. Então foi outro ponto que acabamos ganhando. Então, se vocês quiserem comprar esse livro, eu vou deixar o link aqui de compras no box de descrição.
E comprando por esse link, vocês conseguem ajudar o canal sem gastar nada mais. Assim, nós chegamos ao final do vídeo, então já aproveita para você poder se inscrever no canal, dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque temos 2 vídeos toda semana. E também aproveita para você poder compartilhar esse vídeo com seus amigos e com suas amigas, ainda mais se eles forem fãs dessa história ou se eles têm vontade de conhecer esse livro, porque de fato é uma história fenomenal. Via todo mundo falando bem e agora eu consigo entender o porquê. Esse clássico entrou pra minha listinha dos clássicos favoritos da vida, porque foi um livro que me prendeu de jeito que eu acabei amando. E me conte aqui nos comentários o que vocês acharam desse livro, caso vocês já tenham lido. Ou me conte aqui também se vocês têm vontade de ler e qual que é a expectativa de vocês para esse livro. No geral, eu esperava gostar desse livro pelos comentários que eu já ouvi falar. Mas como é clássico, às vezes a gente sente aquele medinho, sente aquela pressão de não gostar. Mas no fim foi um livro muito surpreendente que eu acabei amando. Obrigada e até a próxima!